Você já entrou em uma conversa e minutos depois se sentiu completamente perdido, como se você estivesse reagindo sempre um passo atrás, enquanto a outra pessoa ditava o ritmo, as regras e o resultado? Você sai da interação se sentindo fraco, frustrado, talvez até enganado, sem entender exatamente o que aconteceu. Essa sensação não é um acidente. É um sinal de que você perdeu uma batalha que nem sabia que estava lutando. Hoje nós não vamos falar sobre dicas de comunicação ou gatilhos mentais básicos. Vamos muito mais fundo. Vamos falar sobre a estrutura invisível que governa todas as interações humanas. A força que determina quem lidera e quem segue, quem influencia e quem é influenciado. Eu a chamo de matriz social. E a habilidade de controlar essa matriz se chama controle de frames. Este vídeo é um manual, ou a Final Daily. Você não apenas entenderá porque sempre perde o controle em certas conversas, mas terá as ferramentas para virar o jogo. Você aprenderá a impor a sua realidade, a definir o contexto e, finalmente, a nunca mais ser controlado. Fiquei comigo, porque estamos prestes a te dar a pílula vermelha da interação social. Primeiro, o que diabos é um frame? E o que é essa matriz social? Imagine que toda conversa, toda interação é um palco vazio. O frame, ou enquadramento, é o cenário que a primeira pessoa tenta construir nesse palco. E o contexto, a perspectiva, o conjunto de regras e suposições que ela quer que governe aquela interação. A matriz social é o conjunto de todos esses frames invisíveis sendo disputados ao nosso redor, o tempo todo. Quando alguém chega para você e diz em tom de acusação, você está atrasado de novo, o frame que essa pessoa está tentando impor é: eu sou a autoridade e você é o subordinado irresponsável. O tema desta conversa é a sua falha, e você deve se justificar para mim. Se você responde, desculpe, o trânsito estava horrível, você aceitou o frame dela. Você se colocou no banco dos réus e perdeu o controle. O controle de frames é a habilidade de rejeitar o cenário que tentam te impor e, em vez disso, construir o seu próprio cenário, forçando a outra pessoa a entrar e atuar nele. É a mais alta forma de poder social. Não se trata de gritar mais alto ou de ser agressivo. Trata-se de ser mentalmente dominante. Quem controla o frame controla a realidade daquela interação. Para dominar essa habilidade, você precisa entender que existem diferentes tipos de frames que você pode projetar. Enquanto existem inúmeras variações, a maioria se encaixa em 3 categorias principais de frames dominantes. Vamos analisar cada um. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é o frame de poder. O frame de poder não se baseia no que você diz, mas em quem você é, ou melhor, em quem você projeta ser. A suposição central deste frame é: eu sou o prêmio. Minha atenção, meu tempo e minha aprovação são valiosos. Você deve se qualificar para mim, e não o contrário. Pessoas que operam dentro de um forte frame de poder são calmas, não reativas e parecem ter um centro de gravidade inabalável. Elas não sentem a necessidade de preencher o silêncio. Elas fazem perguntas, mas raramente se apressam para responder. O seu tempo de reação é mais lento, o que subcomunica que nada pode abalá-las facilmente. Elas não buscam aprovação, elas a concedem. Pense no CEO de uma grande empresa em uma negociação. Ele não fala muito. Ele ouve e balança a cabeça lentamente, seu corpo está relaxado, mas firme. Ele não ri de piadas sem graça para agradar. Ele não se justifica. Ele projeta que o seu tempo é o recurso mais escasso na sala. Todos na sala sentem isso e começam a orbitar sua realidade. Eles aceleram a fala, tentam impressioná-lo. Eles entraram no frame de poder dele. Para construir o seu frame de poder, você precisa trabalhar seu estado interno. É sobre genuinamente acreditar no seu próprio valor. Pratique a calma sob pressão. Em uma conversa, em vez de responder imediatamente a uma pergunta provocadora, respire fundo. Segure o contato visual por um segundo a mais. Use o silêncio como uma ferramenta. Lembre-se, aquele que precisa reagir está na posição de menor poder. O segundo tipo é o frame analítico. Se o frame de poder é sobre status e autoridade, o frame analítico é sobre lógica, razão e desconstrução. A suposição central deste frame é: eu sou a lógica, você é a emoção. Eu analiso, você reage, eu vejo os padrões, você está preso dentro deles. A pessoa que usa o frame analítico transforma a interação em um estudo. Ela faz perguntas que dissecam o frame do outro. Ela ignora o tom emocional e foca nos fatos, nas inconsistências, nos motivos ocultos. Ela age como um detetive ou um psicanalista. Imagine que alguém te acusa com raiva. Seu projeto é um desastre completo. Você arruinou tudo. A resposta reativa seria entrar no frame emocional. Não é um desastre. Você que não entende, a resposta do frame analítico seria calma e distanciada. Interessante você usar a palavra desastre.
O que especificamente no projeto te leva a essa conclusão? Quais métricas você está usando para definir ruína? Viu o que aconteceu? Você se recusou a entrar no campo de batalha emocional dele. Em vez disso, você o colocou sob um microscópio e o forçou a justificar sua própria emoção com lógica. O frame mudou de uma briga para uma análise. E o analista é você. Você está no controle. Para usar o frame analítico, treine-se para fazer perguntas com o que e como em vez de por quê. Porque pode soar acusatório. O que e como são inquisitivos e forçam a outra pessoa a estruturar o pensamento. O que exatamente te preocupa? Como você chegou a essa conclusão? Mantenha um tom de curiosidade genuína, como se você fosse um cientista tentando entender um fenômeno interessante. O terceiro tipo, e o mais sutil, é o frame de fascínio. Este frame não se baseia em autoridade ou em lógica, mas em mistério, humor e imprevisibilidade. A suposição central aqui é: meu mundo é mais interessante e divertido que o seu. Você quer entrar nele. Pessoas que operam no frame de fascínio são mestres em quebrar padrões. Elas não respondem às perguntas da maneira esperada. Elas usam o humor para desarmar a tensão e reenquadrar a situação. Elas são levemente arrogantes, mas de um jeito charmoso, não ofensivo. Elas te puxam para a realidade delas porque a realidade delas parece muito mais atraente. Pensa naquele artista carismático ou naquele empreendedor visionário. Eles falam de suas ideias com uma paixão contagiante. Eles não se importam muito com as regras sociais convencionais. Se você os desafia com uma pergunta séria, eles podem responder com uma piada ou uma metáfora inesperada que muda completamente a direção da conversa. Eles não estão jogando o seu jogo. Eles criaram um jogo novo e mais divertido, e você se sente compelido a aprender as regras. Para construir um frame de fascínio, você precisa abraçar a imprevisibilidade. Quando alguém te fizer uma pergunta padrão, como o que você faz da vida, em vez de dar a resposta padrão, eu sou engenheiro, você pode dizer algo como basicamente: eu resolvo quebra-cabeças complexos por dinheiro. E nos fins de semana, tento dominar a arte de fazer o macarrão perfeito. Isso cria intriga, isso abre um gancho, isso te diferencia de todos os outros. Use o humor não para se defender, mas para mostrar que você não leva a situação tão a sério quanto a outra pessoa. Entender esses 3 frames é a primeira parte. A segunda, e mais crucial, é a aplicação prática. A técnica do reenquadramento. Reenquadrar é o ato de pegar o frame que alguém joga em você e ativamente colocá-lo dentro de um frame seu, que é maior e mais dominante. É a arte marcial da conversação. Vamos voltar ao exemplo do "você está atrasado de novo". O frame do acusador é sobre sua falha. Sua resposta de reenquadramento usando um frame de poder poderia ser com calma: olhando nos olhos, eu entendo que a pontualidade é o mais importante para você. Para mim é a qualidade do que eu entrego. Prefiro chegar 5 minutos depois com a solução correta do que na hora com o trabalho pela metade. Mas vamos focar no que importa agora. Você não se desculpou. Você aceitou a premissa dele, pontualidade é importante para você, mas a colocou dentro de um frame maior qualidade e resultados são mais importantes, e esse é o meu frame. Você tomou o controle da narrativa. Outro exemplo, alguém em uma reunião tenta te diminuir. Essa sua ideia é muito arriscada e pode custar caro. O frame dele é: sua ideia é falha e eu sou o guardião responsável dos recursos. Sua resposta de reenquadramento, usando um frame analítico: você está certo em apontar os riscos. É exatamente por isso que essa ideia é tão valiosa. As maiores oportunidades sempre estão escondidas atrás do que parece arriscado para a maioria. Vamos fazer o seguinte: quais são os 3 principais riscos que você enxerga? Vamos analisá-los um por um e criar um plano de mitigação para cada um. Você concordou com a premissa dele e é arriscado, mas reenquadrou o risco não como um problema, mas como um indicador de oportunidade. E ainda o colocou para trabalhar para você, analisando os riscos dentro do seu novo frame de análise de oportunidade. Por fim, vamos falar sobre o lado sombrio e a defesa. Manipuladores. Líderes de culto e pessoas abusivas são mestres inconscientes ou conscientes do controle de frames. Eles criam um frame onde eles são a única fonte de validação, verdade e segurança, e qualquer coisa fora desse frame é perigosa ou estúpida. A melhor e única defesa contra um frame manipulador não é lutar contra ele dentro das regras dele. É estar tão consciente e firme no seu próprio frame que o frame dele simplesmente não consegue penetrar. É como ter um sistema imunológico mental. Quando você sentir aquela pressão para se justificar, para reagir emocionalmente, quando sentir que a realidade da conversa está sendo distorcida, pare, respire, identifique o frame que estão tentando te impor. E então, conscientemente, escolha o seu próprio frame, seja ele de poder, analítico ou de fascínio, e opere a partir dele. O conhecimento que compartilhei hoje é poderoso. Ele pode ser usado para construir pontes,
ou para criar abismos. O meu objetivo é que você o utilize para se defender, para se comunicar com mais confiança e para garantir que sua voz e sua perspectiva nunca mais sejam apagadas pela força do frame de outra pessoa. O controle da sua realidade começa no controle das suas interações. Domine o frame, e você dominará o jogo. Agora eu quero saber de você. Em que situação você sentiu que perdeu o controle do frame? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a lição que outra pessoa precisa ouvir. E se você quer continuar desvendando os segredos da psicologia e do poder, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!